Fala, players, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre as 4 fases para você dominar um fundamento técnico no futebol. A gente está aqui para te ensinar como você desenvolve e domina um dos fundamentos técnicos no futebol. Como, por exemplo, quais são as fases que um atleta como o Robinho, como o Neymar, como o próprio Juninho Pernambucano, qual as fases que esses atletas precisam percorrer para dominar um fundamento técnico no futebol, para dominar o passe, o drible, a finalização ou a defesa. Estou aqui com a presença do meu amigo, meu parceiro Esquerda. Obrigado, Esquerda, por mais uma vez estar aqui no nosso canal, por estar nos ajudando com seu conhecimento, preparador físico, treinador, trabalhou em várias categorias de base, então tem muita experiência e tem muito a agregar aqui pra gente. Lembrando também para vocês que ele tem um canal lá do Seno TV, que é a escolinha de futebol onde ele é coordenador. Lá também ele posta muitos conteúdos relacionados ao futebol, esse processo de formação de atletas, tá? Então eu vou deixar o link dele aqui na descrição, dá uma olhada lá depois que você assistir esse vídeo. Lembrando que o vídeo de hoje ele faz parte do nosso programa de treinamento, Método Brazilian Player, que é um método de treinamento para atletas que querem desenvolver o fundamento técnico do futebol, querem dominar o fundamento técnico do futebol. Lembrando que essa aula ela vai ficar aqui no YouTube por apenas 7 dias. Depois disso, ela vai ficar exclusiva apenas para alunos do nosso curso. Então, corre lá que as inscrições estão abertas para você também poder aproveitar conteúdos como esse e muitos outros conteúdos para melhorar a sua habilidade técnica no futebol. Quais são os 4 fundamentos técnicos no futebol? Passe, drible, finalização e defesa, tá? E qual é o processo que você precisa percorrer para dominar, ser considerado um especialista em um desses fundamentos? Lembrando que a gente vai trazer aqui a nossa opinião, né? Aquilo que a gente acredita, mas também a gente traz a experiência do Esquerda, trabalha no futebol, e que assim, a gente pode discordar, o intuito aqui é a gente trazer a nossa opinião, claro que sempre baseado em argumentos sólidos, né? Com a base para sustentar essa opinião, não é algo assim, eu acho. Mas que também a gente tem pensamentos diferentes, né? Então, se você discordar de mim em algo, você tem total liberdade de falar, até porque não existe uma verdade absoluta. Às vezes existem maneiras diferentes de pensar sobre uma mesma coisa, né? Então, o que seriam essas 4 fases que eu acredito que um atleta percorre para conseguir ser considerado um especialista em algum dos fundamentos? O primeiro é o gesto técnico. É onde muitos jogadores erram, onde a gente vê jogadores que, por exemplo, às vezes vêm falar comigo, pô, Thiago, eu consigo fazer um drible, eu consigo fazer, por exemplo, eu consigo fazer um movimento do elástico, eu consigo fazer a pedalada, mas eu não consigo fazer em campo, não consigo fazer na hora do jogo. E é exatamente esse raciocínio, essa ideia que eu quero trazer para você, que não basta apenas você dominar o gesto técnico para você conseguir dominar aquele fundamento. Não basta apenas eu saber o gesto da finalização, não basta eu apenas saber o gesto do passe ou do próprio drible. Eu saber pedalar não vai garantir que eu vou conseguir aplicar isso em jogo. Mas eu também considero como esse a base. Se você não sabe, você provavelmente vai ter muita dificuldade em conseguir executar aquele fundamento. Se você não aprendeu o gesto técnico, e a gente até estava conversando isso antes de começar o vídeo sobre se existe um gesto técnico ideal ou não, né? Quer dizer, um gesto técnico certo ou errado, né? Eu queria até que você falasse sobre isso, da importância do gesto técnico para um atleta conseguir desenvolver um fundamento técnico. Então, a questão da parte do gesto técnico, ele é muito importante dentro da questão do jogo, né, em si. Porém, é o que o Thiago bem colocou, não existe o certo, não existe o errado. O que existe é conseguir fazer de uma forma, com uma performance boa, ponto, né? Então, existe, por exemplo, o movimento do chute, da finalização, que você pode ter, por exemplo, uma grande amplitude no movimento do chute, elevando a perna lá atrás, braço levantado de forma alternada, e fazendo uma alavanca, colocando a perna para frente. Então, isso daí pode ser um gesto técnico, eu acredito, num ideal para uma finalização. Mas, e aí? Citando alguns exemplos, né? O próprio Messi que finaliza bem curto, né? Não tem muita potência no chute do Messi, mas ele tem uma excelência muito grande. O próprio Luiz Adriano, do Palmeiras, não
finaliza com tanta força, e sim direcionando a finalização. Então, assim, essa questão do gesto técnico é um assunto bem interessante dentro do futebol, né, onde envolve muita discussão, e aqui nós estamos aqui para dar o melhor caminho aí para quem quer se tornar esse jogador, para quem quer fazer correções dentro do seu jogo, né? E até às vezes quem consegue treinar com excelência e não conseguir fazer uma reprodução boa no jogo, é uma questão aí mesmo de ajustes aí de intensidade, de repetições, né? Fazer com que o gesto ali fique repetido, né? Memorizado ali, automatizado, para que no jogo você consiga ter êxitos ali dentro da sua performance, dentro do seu gesto técnico. Eu acredito que até no final das contas, a questão do gesto técnico é se você consegue executar aquela ação dentro de campo, né? Existem, cada fundamento vai existir diversos gestos técnicos diferentes, que você deve adaptar. Como, por exemplo, às vezes, por exemplo, você não consegue fazer o movimento total do chute, porque se você fizer, o defensor, o marcador vai chegar. Então você tem que fazer o gesto rápido, né? Você tem que bater de uma forma rápida. Às vezes a gente vê até gol de bico, e vale aqui o exemplo. Bater, chutar de dedão, usar esse termo, né? Não é o melhor gesto técnico para finalização, mas às vezes cabe dentro do jogo, porque é o único meio que o atleta tem para fazer aquilo rápido. A gente não está estimulando você chutar de dedão, mas eu quero que você entenda que não existe um único padrão de movimento correto. Existem dentro de um fundamento, existem diversas situações, e cada situação vai ter um gesto técnico mais apropriado. Porém, eu acho que um consenso que a gente chegou aqui antes de gravar o vídeo é que o mais importante é que o atleta consiga executar aquela ação dentro de campo. Então, sobre o gesto técnico, essa é a parte mais importante. Como a esquerda também colocou, a importância de treinar, da repetição para você ter um padrão de movimento. Isso é até uma experiência que eu coloco para você, da importância do padrão de movimento. Pega um dia de jogo, mas tem que ser real, não pode ser pela TV. Vai assistir um jogo amador na várzea, num campeonato aí de time amador. E no mesmo dia você vai assistir um profissional. Como você vai ver que o gesto técnico e o padrão de movimento dos atletas profissionais, ele é melhor. Então, para você melhorar a sua técnica, melhorar qualquer um dos fundamentos, você tem que melhorar o seu gesto técnico. Quanto melhor for o seu padrão de movimento, mais tem chances, não é uma garantia, mas mais tem chances de você conseguir executar aquele fundamento de uma forma melhor. Porém, o gesto técnico não é o único princípio que você precisa dominar para conseguir fazer bem um drible, um passe, uma finalização, um fundamento técnico do futebol. E o segundo ponto que eu quero colocar aqui para a esquerda é sobre a tática, né? Porque, por exemplo, você é um atleta, você não vai finalizar todas as bolas paradas. Às vezes você vai precisar se movimentar para conseguir fazer uma finalização. Você vai precisar se desmarcar, fazer uma movimentação para se desmarcar e depois finalizar. Então, essa é a importância da tática. Um outro exemplo que a gente pode dar também, depois eu passo a palavra para a esquerda, é na hora de driblar. Porque o drible, a minha concepção do que é o drible é a capacidade que um atleta tem de analisar aquela jogada, analisar a linguagem corporal do seu adversário e tomar uma ação tal qual ele consiga ultrapassar, vencer aquele jogador. Então o drible não é só a questão do movimento, da finta, ele está muito ligado em você conseguir fazer a leitura da jogada e observar o seu adversário, para você tomar aquela ação. Você vai para a esquerda, vai para a direita, você vai partir para o drible, você não vai. Desse ponto de vista, você concorda que é importante para você dominar o fundamento técnico, você precisa da tática também? E também como desenvolver essa tática e o que seria essa tática coletiva, tática individual? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Bom, essa questão do desenvolvimento mesmo da técnica, né, dentro de uma questão tática, ela acaba sendo que interligada, porque imagina vocês trabalhando, por exemplo, o domínio direcionado, né, que é o que nós chamamos, né, dentro do meio ali de comissão técnica, treinamento, que é você dominar já direcionando, por exemplo, um gesto simples, né, que é você dominar com a perna direita para a perna esquerda realizar um passe. Então,
o que isso daí entra taticamente? Você já consegue dominar driblando um adversário, né? Então é o que bem o Thiago colocou, você acaba dentro das condições ali do jogo, você tendo já um padrão de repetição, de execução ali, de movimento de domínio de diversas formas, né? Que é o que a gente estamos conversando aqui, tanto domínio de chapa, domínio de sola, domínio com a parte externa, e aí você tem o passe também de chapa, da forma que a bola vem, você já consegue ter um movimento aqui de deslocamento para encaixar um passe, né? E aí tá entrando também já dentro dessa questão de deslocamento, tem a questão mesmo, né, do deslocar, né, para receber um passe para buscar a finalização. É bem isso, quando você tem uma leitura de jogo boa, né, não vamos nem colocar em alto nível, mas se você tem uma leitura boa, você consegue fazer recepções de passe através de infiltração, né? Então você recebe a bola sempre num ponto futuro, se desmarcando sem ter contato com o seu adversário. Então apenas movimento de deslocamento para recepção de passe já é um fundamento tático assim muito grande dentro da parte técnica, né? Até, desculpa te interromper, mas é porque eu queria pegar um gancho exatamente sobre o que você falou, dessa parte de movimentação, que para você, por exemplo, a gente está falando de dominar com excelência essa parte do passe. Quando a gente fala domínio direcional e essa parte tática, por exemplo, é você conseguir analisar, que isso é muito importante, a direção que o seu marcador vem. Então, a gente imagina que você vai receber uma bola, que você tem um marcador aqui que vai tentar antecipar, você perceber se ele está correndo na direção sentido da direita ou se ele vem correndo no sentido da esquerda, para você dominar no sentido contrário. Porque só assim você consegue, que aí você vai conseguir se desvencilhar do seu marcador. Então, às vezes, o domínio está intrínseco ali na habilidade do passe, né? Você também, então, para você ter um bom passe, você precisa conseguir esse domínio direcional. E para você conseguir, você precisa fazer uma análise do jogo, né? Você deu outro bom exemplo, essa questão de movimentação 2 e do passe futuro, né? Às vezes, para você dar um bom passe, você precisa entender a movimentação do seu time para conseguir tocar a bola no momento correto, né? Sim. O time, né? O time que a gente chama também aí, que são linguajar, né? São formas ali de falar no dia a dia, né? E é bem essa questão mesmo. Quando você consegue, Thiago, principalmente ter novamente essa leitura, essa percepção das ações do jogo, o seu jogo fica muito rico, o seu jogo fica muito bom, muito bonito de ver, né? E são pequenas ações dentro do jogo, são as ações individuais dentro do jogo que faz você ter as vitórias ali, né? Lance a lance, passo a passo, que faz você ter uma evolução dentro do jogo, buscar uma finalização, buscar uma roubada de bola, né? Recuperar a bola. Então são essas questões aí que estão atreladas aí ao que nós já falamos sobre os gestos, né? E aí agora essa parte técnica aí apurada dentro, já interligando aí a questão tática, né? E aí até algumas observações aí sobre a tática, né, individual, né? Que são basicamente aí 2 fatores: tática individual ofensiva e defensiva, né? Aonde o atleta e o aluno ele recebe informações de como fazer marcação, né? O adversário está indo na sua direção com bola, como que você deve se projetar para marcar, né? O correto é você abaixar a base, né? Quadril, enquadrar corpo, posicionar uma perna na frente e uma atrás, porque de acordo para onde ele for ter o drible ali, né? Você já está com uma perna no ponto de expectativa. Então, se ele for para um lado, você já desloca; se ele mudar o lado aqui, você já troca a perna e acelera, né? Então, são alguns pontos aí de conceito individual defensivo, né? Que dá para ser aplicado. No individual ofensivo, aí você tem que trabalhar bastante jogo de perna, aí tem conceitos também de infiltração, penetração, amplitude, deslocamento. São várias
técnicas de movimento para você ter evolução, desenvolvimento do atleta individual. Então, você conseguindo dar esse repertório para o seu atleta, tenho certeza que na hora que acontecer alguma situação dentro do jogo ali, de um zagueiro interceptar, de um zagueiro dar um carrinho, de um zagueiro fazer uma cobertura bem feita, de tanto ele ter repertório de movimentos, de gestos, ele vai conseguir ali resolver o problema ali da melhor forma, né? Aí entra dentro do conceito, né, da tática coletiva, que abrange aí 3 tópicos, né, importantíssimo: inferioridade numérica, a igualdade numérica e a superioridade numérica, onde o atleta ele vai conseguir ali dentro de uma estratégia ali de jogo, de como ele vai ter uma cobertura, como ele vai pressionar. Eu estou na inferioridade numérica, eu preciso temporizar, eu não posso dar um bote em um e deixar o outro adversário sozinho. Eu tenho que tirar uma linha de passe, levar ele para a igualdade numérica e fazer uma pressão. São conceitos assim que o atleta cognitivamente ele precisa ter o entendimento do jogo alto, justamente para ele ganhar essa ação. Nessa questão de inferioridade numérica, você encontra muito em um contra-ataque, né, de jogo, onde está lá o adversário vindo 3 contra 2, teve lá um escanteio, alguma coisa assim, tem um contra-ataque, 3 contra 2, e você tem que ter algumas ações ali defensivas para você isolar um adversário com a bola, justamente para ele ir por um lado do campo onde você consegue bloquear as ações dele, né? E a questão da igualdade numérica, né, aí já entra, né, quando você sai do defensivo e entra na igualdade, tudo que nós queremos aí no momento de risco do jogo. E aí, para isso, você precisa dar entendimento para o seu atleta, né, onde ele precisa fazer repetições. Aí, quando já entra na igualdade, entra na tática individual, onde comportamento de marcação, de giro, de bloqueio, né, vai ter uma finalização, tem uma situação de bloqueio. Então são essas questões. E o ideal é a questão da superioridade numérica, né, que é o que todos os grandes hoje treinadores buscam em todos os setores do campo com os seus atletas, né, que nada mais é você ter um ou mais jogadores numa determinada região do campo em superioridade, onde você vai conseguir ter ações ali de troca de passes ou até de finalização, enfrentamento, ou até mesmo de defesa, não precisa estar com a bola, porém estar com superioridade numérica, uma questão defensiva aí que hoje grandes treinadores usam aí. Novamente, os atletas que têm esse entendimento da tática coletiva, aí os grandes clubes que você vê aí com 60% de posse de bola, com 70%, a rapaziada, os times mesmo, os jogadores que realmente sabem quando está com a bola no pé, o que fazer, né? Na hora de ter uma troca de passes, um desenvolvimento maior ali com a bola, com o jogo em si, não levar a bola para uma região do campo que vai te dar uma igualdade numérica, e sim ter sempre o apoio, né? Eu toco e aproximo para ter uma superioridade numérica na região da jogada, na zona da bola. E assim a gente vai construindo até a ofensividade ali do campo para finalização. Thiago, então é isso, né? Basicamente as táticas aí individual e coletiva, um resumo, claro, mas é basicamente isso. Desculpa te cortar, assim, mas posso te dar um exemplo? Por exemplo, sim, você é um zagueiro do Corinthians, assim, um exemplo, sem citar nomes, tá? E você está com a posse da bola, só que você não tem cobertura. Você vai tentar a finalização e deixar o seu time em inferioridade numérica? Ali numa situação de 3 contra 1? Isso seria um exemplo de tática coletiva, né? Isso mesmo, por isso que eu falo, o jogador ele tem que ser inteligentíssimo, o cognitivo muito alto. Porque você não pode ter uma tomada de decisão onde você está no 1-0, ou seja, você está na superioridade numérica numa região do campo, e aí você conduz a bola para a igualdade numérica.
Então você acaba levando o seu jogo para o perigo. E aí quando você leva o seu jogo para o perigo, a palavra já disse. E aí você pode perder a bola, você pode sofrer um contra-ataque e aí ter diversas confusões ali no setor defensivo por conta de um erro, né? E um erro só apenas de uma tomada de decisão. Eu acho que assim, para a gente finalizar essa parte da técnica, se você tiver já terminado, é importante, eu acho que a gente consegue resumir essa parte da técnica numa sentença simples, né? Eu devo driblar ou eu devo tocar a bola? Então, eu acho que, lógico, é muito resumido para ser só isso, é muito mais do que só isso. Mas a gente consegue, para o atleta, para que ele entenda que ele tem que ter a capacidade de tomar a decisão, de pensar no jogo a partir da técnica coletiva, exatamente numa situação como essa. Poxa, que tomada de decisão eu devo ter agora? Agora eu devo tocar ou eu devo continuar driblando? Mas aí, a partir de ele entender se ele está numa situação de superioridade numérica, inferioridade numérica, se ele está com uma situação de inferioridade numérica, talvez seja o momento dele segurar a bola um pouquinho mais para esperar a movimentação do time dele para ele talvez ganhar uma situação de superioridade numérica, entendeu? Então, até é uma forma que eu penso, né? Porque eu acho que no processo de formação do atleta, essa parte de tática coletiva, ela vem depois da parte de domínio da técnica, né? Primeiro o atleta... Mas é só uma forma de pensar, o esquerda pode até discordar se não for como ele pensa. Porque acho que primeiro o atleta precisa aprender o fundamento técnico, para aí depois sim ele aprender qual é a tomada de decisão, se ele deve tocar ou driblar. É uma forma como eu penso, né? Porque, por exemplo, o que adianta o atleta conseguir ter a capacidade de tomada de decisão se ele não consegue executar a ação? Então ele sabe se ele deve driblar ou tocar, mas na hora que ele vai executar o fundamento técnico, ele não consegue tocar, ele erra o passe, ou ele vai tentar o drible, ele erra o drible. Ele sabe o momento certo de fazer tal coisa, mas na hora de executar ele não tem competência para conseguir. Ele não treinou, não está apto para executar aquela ação. Sim, então, é até uma questão que, para a maioria, né, dos jogadores, quando o atleta ele não tem uma tomada de decisão boa, ele pode ter o maior dos recursos, ele não vai conseguir ter êxito, né, nas ações. Aí é como as duas andam junto, né? Você não consegue ser um e sem o outro. Pois é, porque você pode ser o maior dos habilidosos, mas só que se você toma a decisão de enfrentar 2 jogadores contra 1, eu também não posso dizer para você que está errado. Porém, é uma tomada de decisão muito arriscada, né? Para os habilidosos vai enfrentar. Quantos lances a gente já viu? Posso te dar um exemplo? A gente tem uma análise aqui, se você procurar no canal, a análise do Messi, tem um lance assim. Eu parei no lance e ele tinha 2 jogadores marcando ele, um na marcação, outro na sobra. Sabe o que ele fez? Cortou pro meio, cruzou e saiu o gol do Pedro. Então, é uma tomada de decisão. Ele tem a competência de partir pro drible e conseguir o drible? Tem. Mas às vezes não é a melhor situação. Isso mesmo. Às vezes você não precisa colocar em uma situação de perigo, como você falou, né? Mas acho que assim, pra gente encerrar esse assunto, os dois andam junto, né? Não adianta o jogador saber o que fazer se na hora que ele vai fazer ele não consegue. Como também não adianta ele conseguir fazer, mas ele não saber quando fazer o quê, né? Então, quando a gente fala de... É que aqui a gente já tá falando na formação geral pro futebol, um jogador de futebol. Não só da técnica, né? Para o jogador de futebol é importante ele ter a técnica e a tática, né? E no processo de aprendizagem da técnica, você precisa ter o gesto técnico e você também precisa saber a tática individual, né? A movimentação necessária dentro de campo ali para conseguir executar com êxito aquele fundamento. Sim, até porque quando você domina esses 2 pontos, sua tomada de decisão ela tá ela vai ser muito apurada, né? Então isso daí é um ponto bem claro aí que nós trabalhamos com futebol, nós observamos muitos jogadores que chegam e observamos a tomada de decisão dele, né? A parte técnica primeiro, depois a tomada de decisão, como o Thiago disse, estão atrelada, né? Então é bem simples, é bem direto. Quando você estiver jogando, praticando, busca esses 3 itens, que é sair da inferioridade numérica, entrar na igualdade numérica e buscar a superioridade numérica. Esses 3 pontinhos aí
vai te ajudar muito no seu futebol. Cara, que aula de tática, né? Eu acho que quando você une o gesto técnico com a tática, o seu futebol você já consegue executar a ação no outro nível. Mas aí tem um outro porém. Eu acho que ainda não é o suficiente para você ser considerado que você domina aquele fundamento. Você domina o drible, o passe, porque existem outros fatores que influenciam. Como, por exemplo, o fator mental. Quantos atletas, uma pergunta, você já viu que têm a competência, que sabem fazer, mas que às vezes por uma situação adversa dentro de campo, não consegue repetir aquele padrão que ele já fez tantas vezes? Às vezes o atleta que no treino é um leão, né? A gente até usa no meio do futebol esse jargão, mas chega no jogo é um gatinho, né? Então o cara come a bola no treino, mas não consegue repetir esses mesmos padrões de movimentos na hora do jogo. Exatamente não, mas das causas pode ser o fator mental, o nervosismo, a ansiedade e diversos outros fatores que às vezes atrapalham com que você consiga executar o fundamento técnico, seja ele qual for, na hora do jogo. Por exemplo, a gente pode usar o exemplo do profissional, né, que às vezes vai jogar, você está acostumado a jogar lá, você acabou de subir, você nunca jogou para a torcida, acostumado a jogar para 2.000 pessoas no máximo, você vai jogar no Maracanã 60.000 pessoas, né? Então, também é um fator que deve ser levado em consideração quando a gente está falando da aprendizagem técnica, para você conseguir dominar o fundamento técnico. Porque se você não tem um mindset, se você não tem uma mentalidade boa para conseguir superar obstáculos, dificuldade e principalmente pressão, né? Acho que essa é uma palavra boa para a gente utilizar. Você vai ficar prejudicado. Mais que você tenha o gesto técnico e a tática, às vezes você não vai conseguir reproduzir isso dentro de campo. Eu queria que até se você passasse um pouquinho aí da vivência que você teve nos clubes que você passou sobre essa questão de mentalidade, né? Se ela realmente afeta os jogadores e se tem algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir esse fator. Sim, já tivemos até a observação de um atleta para entrar no clube, ela está atrelada aí essa parte do cognitivo, de tomar decisão, tudo. E dentro até do clube, nós vemos ali diversos atletas, né, que acabam não tendo o progresso, né, a promoção, vamos colocar assim, de uma categoria para outra, por conta desses fatores psicológicos que acabam não desenvolvendo, né, acaba ficando ali não consegue mesmo desenvolver ali por algum fator ali, né, e até mesmo quando bate essa parte psicológica dentro do jogo, dentro das ações, dentro de um atleta aí profissional, né, acaba atrapalhando demais o jogo do atleta, né, da tomada de decisão, dos próprios... você acaba ficando tão preso que os movimentos seu acaba ficando... Mesmo você estando automatizado, você não consegue realizar as ações por conta de uma pressão psicológica que acaba entrando dentro, né, uma sequência de... Você erra um passe, 2 passes, 3 passes, perde um gol, perde um pênalti. Você erra e sai um gol pro time adversário. Entendeu? Você então vai reagir a partir da situação. Tem tudo isso, então assim, esse fator psicológico dentro do jogo, ele é muito grande, né? Eu acho que vale a pena a gente ressaltar de um dos módulos que a gente tem aqui no nosso curso, né, que é só falando sobre como vencer os medos no futebol. Então a gente vai falar sobre estados emocionais, sobre crenças, sobre ganho de confiança, sobre como criar ancoragens, né, para exatamente te ajudar nesse ponto mental de conseguir entregar uma performance sobre pontos diferentes de pressão, situações diferentes de pressão, né? Porque, às vezes, numa situação como o exemplo que eu dei agora, você errou e saiu um gol para o time adversário. E aí, como é que você faz? Né? Como que você segue? Até um exemplo que eu já dei num outro vídeo, de um vídeo que eu assisti de melhores momentos do Cristiano Ronaldo. Ele ainda jogava no Manchester United. E nesse jogo ele fez 3 gols. Fez 3 gols, mas ele fez os 3 gols todos no segundo tempo. No primeiro tempo ele errou tudo que ele fez. Tudo. Se você olhar, você fala, nossa, mano, cara ruim. Se você não conhecesse, você fala, mano, quem é esse cara aí? Só que ele tem uma capacidade mental forte de
não deixar que aqueles erros afetem a sua performance dentro de campo. Então ele conseguiu superar o primeiro tempo ruim, aí eu não sei se tem também um dedo do técnico, do treinador que conversa, ou que às vezes muda a função dele ali dentro de campo, mas ele consegue vir no segundo tempo e fazer 3 gols. Então, como a gente está falando aqui da aprendizagem, do domínio dos fundamentos técnicos no futebol, para que você seja considerado bom no drible, no passe, na finalização, na marcação, você vai ter que ser capaz de desenvolver uma mentalidade forte o suficiente para conseguir vencer obstáculos como esse, né? Bom, e para finalizar, eu acredito que o último ponto, assim, para você dominar a técnica no futebol, não tem como você deixar de lado esse ponto, principalmente no futebol atual, né? Onde não basta você ser um jogador de futebol, você tem que ser um atleta. E a gente vê a importância do condicionamento físico para um atleta de futebol. Eu acredito que essa importância também se dá na parte técnica, né? É uma questão, a gente estava conversando aqui antes do vídeo, de o quanto essa transferência ela acontece, né? De o quanto um jogador que, por exemplo, fica mais forte, ele consegue traduzir, levar essa força, por exemplo, para a força de finalização. Quanto um jogador que, por exemplo, se torna mais rápido através do treinamento, quanto ele consegue levar isso para a parte de condução de bola, de conduzir mais em velocidade, né? Eu acho que assim, é um pouco difícil, depende do trabalho, um trabalho bem feito, lógico que vai ter essa transferência, né? Quando você tem um trabalho bem feito, essa transferência acontece, mas eu acredito que o trabalho, quando se tem uma boa base técnica, um bom gesto técnico, e se tem um aumento das habilidades, das competências físicas, das aptidões físicas, você melhora a técnica. Então, é um pouco difícil você colocar dessa maneira, mas seria como se o condicionamento físico potencializasse as qualidades técnicas. Então, eu acho que o contrário não acontece. Se eu tenho um atleta, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui super extremo, se eu tenho um fisiculturista, um levantador de peso, se eu peço para ele chutar uma bola de futebol, pode ser que ele não consiga chutar com força, porque não basta apenas ter a força, precisa ter a técnica de um gesto para conseguir aplicar a força na bola. Mesma coisa para o drible, se eu pego, por exemplo, um cara como o Usain Bolt, um corredor de 100 metros, e eu peço para ele correr com a bola, eu acredito que ele não vai ter tanto êxito assim, porque ele não está acostumado com aquele movimento, né? Ele não está acostumado a correr com a bola. Porém, quando eu pego um atleta que já sabe, já domina o gesto técnico e eu potencializo isso, até porque no próprio processo de formação do atleta, né? Quando você trabalha os aspectos físicos, fortalece aquele atleta, você vê uma evolução na forma como ele joga, né? Mas daí essa é a minha opinião. Eu queria saber a sua opinião, se essa transferência ela acontece, e aí a que nível a gente pode falar sobre isso, né? Se o aspecto físico potencializa o rendimento técnico, né? Habilidade técnica. Faz sentido, né? Tudo que você colocou aí, Thiago, e com bases, né? Vou pegar algumas literaturas aí, até comprovam essa ajuda, esse ganho, né, da parte física para a parte técnica. E assim, a partir vamos colocar, dos 16, alguns 15, 16, 17 anos, que já começam, né, a colocar a parte física dentro de um processo mais ali global, né, conhecendo o corpo, algumas coisas um pouco mais específicas, mas que acaba sim ajudando no gesto, né? Por quê? Dentro dessa faixa etária, das menorzinhas não, porque envolve outras coisas, coordenação, etc. Mas dentro dessa parte acima do 14, que é onde eu tenho conhecimento e já trabalhei, quando você começa a trabalhar com essas categorias, e aí você, além da repetição e tudo, você consegue colocar pelo menos a parte de força, de físico, no peso corporal mesmo. E aí você já começa a ter uma observação dentro do sub-15 na potência do chute de cada menino, porque eles acabam fazendo um exercício simples, que é agachamento, enfim, salto, pliometria, que vai ganhando mais resistência, musculatura na parte do quadríceps, panturrilha, que é o que faz o gesto do chute. Então, algumas coisas técnicas assim ajuda
demais, né? Vamos um pouquinho mais além, por exemplo, um cabeceio. Dentro dessa faixa etária, você já começa a trabalhar a estabilização corporal, abdominal, flexão, enfim, algumas coisas simples, que é onde trabalha dentro dessa região central do corpo, que é onde você faz o movimento de cabeceio, né? Exemplos apenas. E quando você tem dentro dessa faixa etária, você começa a observar que os meninos já conseguem colocar potência no cabeceio, conseguem direcionar a bola para onde eles querem, né? Além de tirar a bola para qualquer lugar, eles conseguem virar um corpo, um pescoço, uma parte superior aqui para direcionar o cabeceio. Então, a parte física realmente ela ajuda, ela só veio para ajudar, né? Essa parte técnica aí, né? Claro que tudo que é em excesso é ruim, tudo na vida, né, na verdade. Então, quando é bem, como o Thiago bem colocou, quando é bem direcionado, quando é bem treinado, com pessoas qualificadas fazendo, direcionando, pô, eu quero evoluir a parte técnica, porém, eu preciso trabalhar essa parte física aqui para ter essa ligação, para me ajudar, né? Aí eu acho que fica mais rico ainda. Perfeito, cara. Colocação aí importante. Eu só acho que ressalto aí, a gente... que eu vejo, às vezes, vejo muitos atletas achando que basta apenas o condicionamento. E lógico, eu acho que é bom entender que a gente está falando aqui sobre a técnica, a gente está falando sobre ser um jogador de futebol. Dentro de ser um jogador de futebol, você precisa da técnica. E qual é a importância do condicionamento físico na técnica, né? Lógico, o condicionamento físico eu acredito que seja um dos pilares do jogador de futebol hoje. Eu acho que é até bobagem você não falar, existem inúmeros benefícios que pode trazer para um atleta, né? E até esse ponto mesmo, Thiago, hoje o futebol ele ficou muito dinâmico, ele ficou muito veloz, o futebol, ficou muito forte. Então, quando você pontua que a parte física ela está num dos pontos aí altos do futebol, hoje realmente é isso. Realmente é isso, né? Principalmente na parte profissional, mas na base aí a gente já vemos aí grandes clubes trabalhando com equipes fortes, e não só forte como era só no passado, equipe alta. Até o próprio São Paulo tinha uma experiência de trazer só jogadores altos, né? Hoje não. Além de jogadores altos, tem a técnica apurada. Então, os clubes, os atletas, os alunos aí, eles precisam entender que o futebol, a realidade do futebol é essa. É essa hoje. Sem a capacidade física, hoje é difícil. Hoje é difícil você ver um jogador, por exemplo, fora do peso, né? Porque não consegue ter balanço de linha, recomposição, tática, transição defensiva e ofensiva, que é muito rápido hoje. É difícil você ver um jogador nesse perfil hoje em dia. Né? Recuperação, né, com o calendário cheio que a gente tem no Brasil, para você recuperar e jogar vários jogos é difícil. Perfeito, cara. Acho que era esse o ponto que eu gostaria de entrar. É que existe a importância da técnica, a importância do físico, e eles, no final das contas eles têm que trabalhar em harmonia, né? Acho que dá para se discutir quando se deve trabalhar a técnica, quando se deve começar a trabalhar o físico, mas para um jogador de futebol tem que estar em harmonia. Não adianta só ele ter a técnica, não adianta só ele ter o físico. Os dois têm que estar juntos ali, porque vai fazer, sem dúvida nenhuma, ele ter uma performance melhor, ele ser um jogador melhor. Bom, é isso aí, galera. Se vocês gostaram, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Lembrando também que essa é uma aula do nosso programa de treinamento, então segue a sequência aí para você entender direitinho como melhorar aí a sua técnica no futebol, beleza? Espero no próximo vídeo, até mais!